dia pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã, 8h30 em ponto, hein? Com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado com a gente aqui na Gol TV, tá bom, meus amigos? Olha só, muito se falou sobre o Everton, e eu quero também falar um pouco nesse vídeo sobre Del, Juan Pablo, né, outros garotos da base, Furquim, e o que eles podem efetivamente agregar e mudar o Bahia de patamar nessa temporada. Mas a gente vai começar falando sobre o Everton, porque nós trouxemos aqui informação, né, ao longo dos últimos dias, nós trouxemos com exclusividade, deixando muito claro aqui no meio do ano, a primeira procura do Bahia para contratar o Everton, né? Não houve proposta oficial, não teve proposta oficial, não teve negociação concretizada, tá? Não teve valores. O que o Bahia fez no meio do ano com o Everton, isso confirmado pelo staff do jogador, tá? Foi o seguinte: Everton, o que você pensa da tua carreira? Everton, o que você gostaria daqui pra frente? Palmeiras já fez proposta de renovação de contrato? Nós estamos procurando um goleiro. Você seria o goleiro ideal para esse nosso projeto, experiente. Porque, gente, para você contratar como você está contratando, Kiko Oliveira, Roman, para você botar o Del para jogar, para você botar o Juan Pablo ali para jogar, é importante você ter um goleiro com experiência de seleção, cara, que todo mundo olha. Uma liderança técnica também, né? Um cara que, porra, de seleção brasileira igual o Everton Ribeiro, tira também um pouco desse peso, né, em cima do Everton Ribeiro de ser essa liderança única, porque ele é o único, né, grande jogador que tem nesse elenco do Bahia. Lógico, tem outros bons jogadores, né? Enfim, o Juba. Mas essa liderança, esse jogador impactante, né? E aí toda a defesa, que é jovem também, Ramos Mingo, Canu, toda a defesa ganharia com a presença do Everton ali. E foi um momento crucial onde a equipe do Bahia estava passando por um problema seríssimo no gol. Seríssimo. E aí o Bahia procurou, trouxemos aqui, desacreditaram, sacanearam, mas nós trouxemos aqui. O Everton falou: olha, o Palmeiras não procurou a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vou continuar jogando. Vamos esperar chegar um pouco mais pra frente, né, pra gente ver como é que vai ser o andamento das coisas. Nesse final de ano, segundo o GE, tá, o Bahia novamente procurou o Everton, tá, falou de valores, falou de tempo de contrato, falou de um monte de coisa. E aí, evidentemente que eu não sou apurador das apurações, e aí a mesma fonte que me falou lá no início do ano, falou o seguinte: Jonas, o Bahia novamente procurou o Everton, mas não fez proposta oficial. 2 times já procuraram o Everton para a próxima temporada, e um deles é o Grêmio, né? Ele não falou qual era o time, mas pelas notícias que está se aparecendo, que está até o Volpe, eu acho que lá no Grêmio ainda, né? Se eu não me engano, senão já saiu, eu não sei bem. Mas o Bahia não fez proposta. O Bahia ele procurou no meio do ano, mas nesse momento o Bahia não fez proposta. Ele procurou e sondou. O Everton falou que está analisando propostas, né, que se o Bahia quisesse mandar uma proposta oficial, mandaria. O GE trouxe uma informação que foi diferente da minha, falando que falou de números, falou de valores, falou de tempo de contrato, falou até mesmo que o contrato dele seria de alguma forma 3 anos mais 1, 4 anos, que eu acho um absurdo, tá? Pra mim, um goleiro, apesar de ser um goleiraço, pra mim, tem que ser um contrato estourando de 2 anos, ou se não até anual, todo ano, igual o time europeu faz com jogadores experientes. De ano em ano você vai lá e renova, faz uma avaliação e renova, né? E o Bahia não fez. Essa movimentação, essa proposta oficial, e aí outras propostas foram chegando, e pelo que parece, né, o Grêmio entra forte, inclusive o Palmeiras já liberou, tá, o atleta para poder negociar, e entrou um acordo ontem com a equipe do Grêmio para transferência do goleiro Everton entre Palmeiras e Grêmio. Tá tudo certo, o Everton quer ir pro Grêmio também, e foi a melhor proposta que apareceu. O Bahia não fez uma proposta contundente. O Bahia não fez uma proposta oficial pro Everton. Tá? Fez uma sondagem, mas não fez uma proposta oficial. E agora o Everton deve ir pro Grêmio. O Clube Gaúcho já tinha acertado termos com representantes aí do goleiro, né, nos últimos dias, entrou em contato até com o próprio Palmeiras. O Palmeiras gostaria de uma renovação por mais uma temporada, até o fim de 27, mas o Grêmio ofereceu 3 anos de contrato e seduziu aí o Everton com essa condição. Então, assim,
no final, vendo que o Carlos Miguel ainda estava caminhando, segundo o GE, o Palmeiras queria até mais uma renovação de mais um ano. A informação que eu tive lá no meio do ano foi que não tinha ainda, até aquele momento, nenhum tipo de negociação para renovação contratual. Mas segundo consta aqui no GE, aparentemente, o Palmeiras queria mais um ano aí de contrato e ele sabe que ele perdeu espaço, que hoje o Carlos Miguel é o titular, que ele vai ficar no banco de reservas. Enfim, e no Grêmio ele chega para ser titular. Teoricamente chega para ser titular e no Bahia chegaria para ser titular também, tá? Então, segundo o GE, o Grêmio ofereceu 3 anos aí de contrato para o jogador e segundo o GE falou lá atrás sobre o Bahia, disse que o Bahia fez 3 anos mais um. Eu acho muito, tá? Inclusive na postagem lá do GE, o GE disse que o Bahia ofereceu um salário maior do que ele recebe no Palmeiras, o que eu acho que é outro absurdo. Eu acho ele um baita jogador, não tô discordando não, mas eu acho que ele tem que entender que agora o Everton, ele tá em fim de carreira, então tem que ser um salário compatível, né, com que ele pode agregar, do momento da carreira dele, consequentemente também, o salário dele não pode ser o mesmo salário da época do Palmeiras, que ele estava indo para a seleção todo jogo, né, então tem que ser menor. Eu acho que o Grêmio erra, né, 3 anos aí de contrato, salário alto, porque a gente não sabe como é que vai ser o Everton fora do Palmeiras, né? Mas enfim, então só para contextualizar mais uma vez, no meio do ano houve uma procura, também não houve proposta oficial, então diferentemente do que alguns portais noticiaram, nós trouxemos aqui o Everton, ele não recebeu nenhuma proposta oficial do Bahia, ele recebeu sondagens, mas não recebeu nenhum tipo de proposta oficial, e o Everton agora ele vai ser o novo goleiro da equipe do Grêmio, tá, meus amigos? Então o Everton, que hoje é reserva do Palmeiras, vai jogar na equipe do Grêmio nessa temporada, tá? Outra coisa que eu queria falar é sobre o Del e sobre o Juan Pablo. Eu fico até tranquilo para poder falar isso, porque ano passado eu bati muito nessa tecla, né? Muito nessa tecla de que esses meninos precisam ser inseridos, esses meninos precisam ser colocados para poder viajar com o elenco, esses meninos precisam estar mais presentes, esses meninos precisam se fazer presentes, conviver com os profissionais, para que em 2026 eles pudessem ajudar mais. Logo na estreia do Campeonato Baiano, acho que ficou muito claro que uma coisa que eu disse também lá atrás se confirmou. Eu falei, por que o Jota está sendo emprestado? Por que o Jota está indo para o Criciúma? Né? Para ele adquirir confiança e experiência lá no Criciúma. Mas por que ele não adquiriu confiança e experiência aqui no Bahia? Que tem um elenco curto, que em alguns momentos precisou de um jogador como o Jota durante a temporada, que o Bahia reclama constantemente de muitas competições. Por que tu empresta o Jota? Cara, o Jota jogou demais nessa estreia, né? O Del jogou muita bola também. E o Juan Pablo foi o dono do jogo. Esses meninos, eles têm sede de protagonismo. Esses meninos têm sede de mudar a vida deles e dos familiares dele. Eu tenho certeza absoluta que se o Rogério Ceni for corajoso nessa temporada e botar esses garotos, eles bancam o William José. Eles bancam qualquer jogador, porque eles querem fazer acontecer a carreira deles. Já deram mostras, principalmente o Del e também o Juan Pablo, jogando pela seleção sub-17, que eles são protagonistas, eles têm sede de protagonismo. E o cara que tem sede de protagonismo, ele vai fazer o clube ser protagonista. Então, na minha concepção, por mais que o Bahia não tenha contratado grandes reforços, eu acho que esses dois garotos, somado com o Jota, até o próprio Furquim, que se mostrou um jogador extremamente liso e habilidoso, né, eles podem ser o reforço que o Bahia está tanto esperando para essa temporada. Né, o algo novo, né, que está todo mundo esperando. Quando eu lembro de garotada que muda patamar, que ganha título, eu lembro do Santos, né? Santos do Robinho, né? Galera mais jovem aqui não vai lembrar mais Santos do Robinho, Santos do Diego, que mesclado com jogadores experientes, botaram o Campeonato Brasileiro no bolso e foram campeões. Tá? Então eu espero muito mesmo que esse discurso de que eles não estão maduros, tem que ter calma, bota os moleques para poder jogar, eles já deixaram claro, eles viajaram o mundo para jogar pela seleção e deram conta do recado, eles vão dar conta do recado também, jogando com a camisa do Bahia, eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!